Olá, sejam todos bem-vindos a um nosso podcast. Boa tarde, Dai. Boa tarde, Rogério. Como você está hoje? Tudo bem. Que bom. Hoje o nosso convidado é Rafael Magarin, defensor público. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Dai. Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês e com os nossos ouvintes também. Obrigada. Vamos lá, pronunciou correto o sobrenome? Perfeito. Tive que ensaiar, né, pessoal? A minha avó ficou feliz, com certeza. Coisa boa. Como é o nome da tua avó? A minha avó, o nome dela é Celestina. Celestina vai assistir depois do podcast? Vai beijo, sim. Celestina. Vamos lá, então. Por que o direito e como que ocorreu essa escolha? Ótima pergunta, assim, porque o direito ele chegou na minha vida meio de surpresa. Eu, quando estudava no colégio aqui em Novo Hamburgo, no Pio 12, nos últimos anos eu tinha uma banda com os colegas de sala de aula, assim. E quando a gente faz aqueles testes vocacionais e a gente faz aqueles indicativos de carreira, assim, sempre aparecia pra mim música. Eu era guitarrista e parecia assim que eu nasci pra ser músico. Só que na época eu percebia que eu não tinha muito futuro nesse segmento. Porque a gente tem que entender as nossas limitações, né? Por mais que eu gostasse muito de tocar, eu era um péssimo guitarrista. Um péssimo, mediano pra baixo, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu, né? Aí eu comecei a fazer, assim, aquelas seleções, né? E a gente vai vendo, vai percebendo quais são as nossas afinidades, aquilo que a gente mais gosta de trabalhar, de fazer. E eu sempre gostei muito de ler, realmente. Né? E sempre gostei muito de ter contato com as pessoas, sempre gostei de acolher, de tentar ajudar. E eu percebi que o direito era, então, uma profissão que poderia se encaixar nas minhas virtudes, né? Naquilo que eu fazia, que eu acho que eu fazia bem naquela época. Então eu acabei escolhendo direito e me inscrevi em algumas universidades aqui e acabei entrando na Unicinos. E foi, a partir dali, comecei a desenvolver as minhas atividades. Certo. Quando você decidiu, então, fazer direito, você já tinha algum propósito profissional ou a carreira profissional, o concurso público surgiu mais para frente? Eu gostaria de ouvir você a respeito desse. Sim, Rogério, surgiu mais para frente, porque o direito ele chegou assim meio de forma imprevisível, né, nessa situação. Então, logo que eu ingressei na faculdade, por amigos em comum, assim, eu comecei a fazer alguns estágios, né? Fiz estágio na prefeitura, fiz estágio em escritório de advocacia, fiz estágio também no fórum, sabe? E quando eu cheguei no fórum, quando eu comecei a estagiar como uma juíza de direito, ali parece assim que surgiu um direcionamento. Eu me encantei pelo judiciário, assim, e queria ser juiz de direito, sabe? Então eu comecei, e é engraçado, assim, isso até vai um pouco como orientação, né? Como dica, assim, uma coisa que eu percebi. O meu estudo na faculdade, até o momento em que eu tive essa luz, sabe, de buscar o concurso público e o cargo de magistratura, era assim, eu meio que ia empurrando, sabe? Eu ia levando com a barriga. Minhas notas, até a metade do curso, eram ali o suficientes para passar. Era a média 6, eu tirava 6 e 2, sabe? E depois, assim, que deu aquele clique do concurso e de ir para essa carreira, naturalmente, sabe? Eu comecei a notar que eu me interessei muito mais pelo estudo das matérias. Também porque eu acho que a gente começou a ter matérias mais práticas, né? Processo civil, títulos de crédito. Eu lembro que eu comecei a gostar dessa matéria que muitas vezes os colegas... Empresarial 2, títulos de crédito, o pessoal odiava e eu ali, sabe? Aí o que aconteceu? Ali, neste momento, eu comecei a ter essa visão de concurso. E comecei a me preparar, a estudar muito mais. Então, se antes eu me preparava para as provas na véspera, assim, e aquela coisa, né? Adolescente, ia um dia na aula, depois no outro ficava até o intervalo, saía pouco antes. A partir dali era natural, eu comecei a gostar de estar na aula, de me dedicar, conversar com os professores, sabe? E eu vi que o mundo começou a abrir para mim de um jeito que até então eu não percebia, sabe? Eu comecei a ter oportunidades, assim, professores começaram a se aproximar de mim também, a me convidar para fazer estágio. Chegou uma época ali no 6º, 7º semestre que eu tinha um estágio de manhã, um estágio à tarde e uma monitoria que eu fazia à noite. E assim, coisa que eu lá, um adolescente de 18 anos, no 2º semestre, nem imaginava fazer, sabe?
Então, assim, naturalmente, a hora que eu encontrei o rumo que eu estava querendo seguir, tudo começou a ficar mais interessante. Né? E você decidiu realmente a partir do momento que fez o estágio? Foi o divisor. A importância muitas vezes das pessoas já terem uma bagagem durante a graduação, seja fazer um estágio no escritório de advocacia, no fórum, promotoria, para poder definir, né, uma área de atuação, porque muitas vezes o estudante de direito não sabe se quer advogar, se quer um concurso público, e isso é muito importante, tu ter já desde logo definido. Se tu quer ser advogado, você precisa direcionar os teus estudos para a advocacia. Não que o direito seja diferente, mas a forma de estudar pode ser diferente. Você vai ter que, muitas vezes, ter um acompanhamento jurisprudencial, você vai ter que ler doutrina também, evidentemente, mas o acompanhamento jurisprudencial é muito importante para você ter uma aprendizagem de direito material, para já logo após a formação já ter os primeiros processos, enfim. Como que foi a questão ali do teu estudo, né? Porque o próprio estudo acadêmico, ele traz alguns viés. E o estudo para concurso, outros. Como que tu consegue correlacioná-los e diferenciá-los? Perfeito, assim, é ótima essa pergunta, porque a preparação para concurso público, a gente só vai perceber depois quando a gente estiver estudando para o concurso, sabe? Eu me julgava muito preparado quando eu terminei a faculdade, porque eu estava naquela escalada, sabe? As minhas notas eram 9, 10, assim, tava indo muito bem nos últimos semestres. E eu pensava que o mundo do concurso, a partir dali, seria muito natural. Em 6 meses eu já teria sido aprovado, né? Então, quando eu saio da faculdade, eu já começo... Eu fico 6 meses advogando, tá? Aí eu começo a assessorar. A mesma juíza que eu trabalhava antes como estagiário, né? Ela me chama para ser o assessor. E ali eu começo a fazer cursinhos preparatórios para concurso. E eu lembro até hoje, assim, que a primeira semana de cursinho, eu parei um dia, eu sentei assim, e eu vi, não, esse não é para mim. Tudo aquilo que eu tinha aprendido antes, eu não estou aproveitando agora para o concurso. Sabe? Tudo. Porque eu tinha um estudo que eu acho que ele era bem preparado para a prática mesmo. Eu tenho essa visão de que a universidade me preparou, e claro, eu também, né, com a dedicação que eu tive ali, eu fui preparado para sair dali advogando. Eu acho que se eu fosse advogar, eu teria até um êxito bacana naquela ocasião. Eu estava com uma bagagem boa. Claro que eu ia precisar me preparar muito mais. Mas o que eu quero dizer, o direcionamento não foi muito bem específico para concurso. Eu tive que girar a chave e tive que fazer uma preparação mais de legislação, lei seca, pouco aprofundamento nas questões do edital de concurso, vamos dizer assim. Eu precisava saber muito horizontalmente as matérias, então eu precisava saber desde princípios constitucionais, todos eles, na interpretação hermenêutica constitucional, todos esses princípios que regulam a hermenêutica, até, por exemplo, voltando a falar de títulos de crédito, todos os títulos de crédito e as suas nuances, mas sem aprofundar em nada. Enquanto que na universidade eu tinha o aprofundamento de algumas questões. Então, se eu a partir dali quisesse direcionar minha carreira como advogado para alguma área específica, eu poderia pegar aquele conteúdo, aprofundar e seguir estudando. No concurso público, não. Eu precisei voltar lá para o 2º semestre e saber de tudo um pouco. E ali que foi a virada de chave, sabe? Para mim parecia impossível eu ter conhecimento sobre todas aquelas matérias do edital, sabe? Porque eu sabia bastante sobre algumas coisinhas ali. Se a gente for pegar lá direito constitucional, 32 itens num edital, eu sabia, assim, de maneira um pouco mais aprofundada, 2 ou 3. Os outros eu não lembrava mais. Então eu precisei voltar umas casinhas assim e fazer uma preparação bem diferente daquela que eu estava acostumado. Bem diferente. E o que tu teria feito de diferente se pudesse naquele momento voltar no tempo, lá no início da graduação? O que tu teria feito de diferente, já pensando, focando no concurso público? Eu teria feito um estudo mais recorrente de retrospectiva de matérias, sabe? Eu não teria só avançado, eu teria feito uma preparação em que eu fosse revisando vários pontos que tinham ficado para trás na universidade, porque a gente fica 5 anos estudando, né? Então,
princípios, vamos dizer, princípios do direito penal, né? Aquela aplicação da lei no tempo no direito penal, conflito aparente de normas, um exemplo, né? Coisa que a gente vê lá no segundo, terceiro semestre, no último eu já não lembrava exatamente. Então, se eu tivesse, Rogério, feito uma preparação recorrente, que eu pudesse ir revisando esses pontos, eu acho que eu teria saído muito melhor. E conversando com colegas, assim, tem colegas que hoje, 26, 27 anos, acabaram aprovando em concurso público, sabe? Tomaram posse junto comigo. Eu tomei posse com 32 anos. Tomaram posse junto comigo com 26, 27. E na conversa com eles, o que eles me diziam? Que eles continuavam estudando para concurso desde o segundo semestre. Eles entraram na faculdade com essa visão. Então, são pessoas que pegavam provas antigas de defensor, de juiz, durante a faculdade. E iam fazendo questões, iam lembrando daqueles pontos, enquanto que eu fui avançando, né? Sem falar que vamos dizer, os 6 primeiros semestres ali foram praticamente perdidos, né? Que eu não tive muita preparação, sabe? Entendi, perfeito. Identificando a tua aptidão para a advocacia pública, né? Como que foi essa escolha do concurso para a defensoria? Porque lá no início tu disse magistratura e hoje tu é defensor. Como que ocorreu essa questão de tu, bom, eu me identifico como defensor. Eu realmente vou me sentir feliz sendo defensor público. Essa pergunta é excelente, porque eu fico até assim emocionado falando, justamente por conta da maneira como deu essa girada, né? Eu percebi que eu podia ir para o ramo do concurso público quando eu notei que eu gostava de ajudar as pessoas. Que a minha visão de concurso não foi só assim uma questão financeira, sabe? Foi por uma ideia de prestar um serviço público. Até hoje eu penso isso, sabe? Tu ser um servidor, tu ajudar quem chega até ti, sabe? E a gente sabe que quando nós trabalhamos no setor privado, a gente não pode só pensar nisso. Evidentemente, né? Porque a gente precisa manter, a gente precisa ser um gestor, a gente precisa empreender. E eu tive sempre essa ideia de servir, sabe? Tanto que eu percebi que a advocacia talvez não daria muito certo para mim, porque eu não consigo muito ter esse lado de gestor, sabe? De cobrar. Assim, esses 6 meses que eu advoguei, chegava assim, a pessoa me perguntava... Bom, tô abrindo bastante, tá? Mas eu já vou... Chegava a pessoa e me perguntava, assim, quanto que eram meus honorários. Eu olhava assim, sabe? Eu não sabia, eu não sei como fazer isso. Eu nunca pensei, sabe? Nesse lado. Eu lembro que teve uma vez, assim, 2 meses de formado, fui fazer um habeas corpus. E cheguei ali para fazer a cobrança dos meus honorários. Eu falei, olha, eu vi que a pessoa não tinha condições, assim... Eu cobrei R$1.000 para fazer o habeas corpus, né? E a pessoa me pagou em moedinhas, assim, sabe? Juntou umas moedas e me entregou, assim, no dia. Aí eu vi que aquilo ali não... Sabe? Eu não tava preparado, assim, para fazer esse tipo de coisa. Depois a gente acertou outros valores e eu nem fui atrás. Eu acho que eu não teria êxito na advocacia, sabe? Por não ter isso. Então, eu sempre me preocupei com o servir. E, bem, aí eu tô lá no fórum, trabalhando, tô fazendo ali minhas atividades como assessor, né? E um dia eu descubro uma defensora pública. Hoje ela é aposentada já, a doutora Suzana. Eu vi o jeito que ela trabalhava, assim. Ela pegava os assistidos dela pela mão, subia a escada, descia a escada, levava no balcão. Chegava assim apavorada, esse cara não vai conseguir pagar a pensão, porque eu trabalhava na vara de família, né? Sim. Não vai conseguir pagar a pensão, esse cara vai preso. Ele do lado dela, assim, o cara com aquela cara de apavorado, né? E ela tentando fazer alguma coisa, dela descia, daí daqui a pouco a gente chamava, doutora, tem uma audiência lá na VEC, ela saía correndo. Eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a ver assim, eu acho que lá no começo, quando a chave girou, eu acho que era isso que eu tava querendo. E a partir dali, assim, eu comecei a mudar cada vez mais, mudar. E chegou um ponto que eu saí do assessoramento, eu pedi exoneração, para eu estudar para concurso de defensoria. Então, eu comecei a fazer somente concursos para defensoria pública. Ali nessa girada, assim, eu comecei a acompanhar, eu fiz a leitura da legislação, sabe, do cargo. Eu comecei a ver, assim, que era isso, sempre foi isso. Levou um tempinho, mas eu achei, sabe? É aqui que eu quero estar.
E hoje eu vejo que eu não podia estar em lugar diferente. Sim, hoje eu estou plenamente realizado na defensoria. Eu fui defensor público em Minas Gerais também. Eu fiz concurso no Paraná, então a carreira que eu idealizei foi a que eu passei a seguir a partir daquele momento. E você tem algum outro familiar da área do direito ou era você mesmo que resolveu fazer direito, como tu disse lá atrás? Próximo a mim eu não tenho, assim, eu tenho uma prima que é de Encantado, da cidade onde eu nasci, né? E o pai dela também. Só que o pai dela não atua muito na advocacia e ela atua, ela é advogada. Mas é a única pessoa, então esse é o lado ruim, né? Porque quando tem uma reunião de família, eu sou a referência, né? Todas as questões jurídicas que os familiares têm, eles guardam para aquele dia. Sim. Com relação às múltiplas escolhas, né? O direito traz essa possibilidade e tu também está referindo muito sobre isso. Então, aquela pessoa que está perdida. Meu Deus, estou aqui, escolhi fazer direito, o que eu vou fazer quando eu me formar? Como que tu poderia passar essa tua própria experiência para essas pessoas que estão, talvez, em um momento que elas não saibam o que fazer, para esperarem o tempo certo das coisas se mostrarem? Porque tudo tem o seu tempo e, às vezes, tu vai demorar um pouco mais para descobrir o teu caminho, mas tu vai descobrir. Então, quem está nessa ânsia, nessa situação de, enfim, de não saber para onde ir, o que tu falaria para essas pessoas? Eu acho que essa é uma das dicas, assim, sabe? Que você não tente atropelar, sabe, as coisas. Não tente, assim, definir de olhos fechados, é isso que eu quero fazer, sabe? Esteja aberto às inúmeras oportunidades que você vai ter no direito, né? Nem somente com a advocacia ou concurso público, mas também, assim, você pode dar algum assessoramento, orientações, uma atuação preventiva, né? Eu sempre digo, assim, veja quais são as suas aptidões, né? Porque tem pessoa que gosta de fazer júri, tem pessoa que gosta de fazer audiência, tem pessoa que adora ficar sentada no computador peticionando e é brilhante nisso. Tem gente que adora sentar e ficar estudando um tema profundo, específico, para poder prestar uma consultoria, um assessoramento. Eu acho que assim, partindo deste início mesmo, defina o que você gosta de fazer, né? Se é uma área mais atuante, assim, mais de audiência e prática, ou se é uma área mais de pesquisa, de elaboração de conteúdo, de peça, e a partir disso vá definindo, mas sem urgência. Eu acho que a vida, ela não pode ser apressada nesse ponto, sabe? Ela, de certa forma, claro, você tem que estar super atento aos sinais que a vida vai te trazer. Mas eu não acho bacana querer acelerar o processo, né? Eu digo assim, eu tomei posse com 32 anos. E para muitas pessoas pode ter sido tarde. Para alguns colegas, dos colegas que a gente tomou posse, na primeira turma foram 7 pessoas. Eu era o mais velho dos 7, né? Tinha colega com 26 até 30 anos, eu tinha 32. No geral, do meu concurso, eu fui, acho que temos eu e mais uns 10%. Só que, assim, hoje eu vejo tudo que aconteceu até agora me trouxe até aqui. Agora eu tenho o resto da vida para fazer o que eu gosto de fazer, sabe? E se o resto da vida for 10 anos, 20 anos, 50 anos, sabe? Que bom que você consiga fazer até o resto da vida o que você gosta de fazer. E dentro da área do direito, como que você atualmente define a área de atuação? Tu tem alguma matéria que tu gosta mais em detrimento da outra? Hoje, se tu pudesse escolher realmente qual a área que você gostaria de ter uma atuação mais intensa? Eu acho essa pergunta bem legal, porque eu não sei se todo mundo é assim, se isso acontece com todo mundo. Mas eu gosto de uma matéria e vou bem em outra, sabe? Eu não sei por que isso, assim, mas eu sempre gostei da área penal. Só que na hora da prática, eu não sou tão bom assim. Eu sou bom da área civil, de consumidor, de processo civil, sabe? Então, eu não sei, assim, eu tenho esse lado, né? Eu gosto muito de direito penal. Eu gosto muito de fazer júri. E eu acho que até júri eu acabo me saindo bem, assim, porque eu me entrego muito, estudo muito processo. Como eu sei que eu tenho mais dificuldade no direito penal, embora eu goste, e como eu gosto também, eu consigo estudar mais.
Então eu pego o processo do júri, eu leio, releio, faço resumo, coloco com a canetinha colorida no nome das testemunhas que eu vou citar, qual é a página que elas estão, sabe? Eu consigo, assim, me preparar com prazer. Mas não é a área que eu tenho maior facilidade. Eu tenho mais facilidade em direito do consumidor, por exemplo. Atualmente, eu estou como dirigente do núcleo do consumidor na Defensoria Pública. Faz 3 anos que eu estou já como dirigente, né? E eu acho que tá uma atuação bacana, assim. Eu dava aulas para cursinhos preparatórios de concurso público na área do consumidor, da tutela coletiva. Embora, assim, não seja a área que, sabe, que me cativa tanto como o direito penal, que eu gosto, que eu acho legal, assim, sentar e estudar aquelas teorias, sabe? A evolução do direito penal, isso eu sempre achei muito legal. Mas com o consumidor eu acabo me identificando mais na prática. Com relação ao momento que tu estava te preparando para o concurso, né? Como que você lidou com a questão das prioridades? Porque a maioria dos concurseiros, né, eles têm que abrir mão de determinadas situações, como sair, tempo com a família, para estudar. Como que foi esse período para ti? Como que tu lidou com isso? Sim, a minha mãe, ela diz, minha mãe é a Sandra, ela diz assim, ó, que a preparação para o concurso público mexeu com a minha vida, assim, que a partir dali eu virei outra pessoa, sabe? Porque para mim a prioridade era o concurso. Eu comecei a me ver assim, quando eu saí do fórum, né, eu tava com 30 anos. Então eu comecei a me ver já um pouco tarde, sabe? Para começar a estudar de fato, assim, para o concurso. Então eu peguei, eu realmente abdiquei de tudo na minha vida. Não acho que isso seja o bacana, realmente. Eu acho que quando a gente vai estudar, a gente precisa abdicar, sim, mas a gente tem que ter uma vida paralela de lazer, de relaxamento, que naquele intensivão que eu dei, porque quando eu saí era assim, ó, eu só queria Defensoria Pública, eu já tava com aquela ideia fixa na cabeça. Quando eu saí, já tava naqueles comentários de, vai sair o edital a qualquer momento, mês que vem, daqui a 2 meses. E eu já saí do fórum, eu saí na sexta-feira, tá, dia 13 de novembro, e na segunda-feira, eu já comecei a estudar 8 horas por dia. Só que assim, o meu planejamento era de 8 horas, mas eu sempre ficava. Então eu começava 8 da manhã e eu ia até 11 horas da noite, sabe? Abri mão de muita coisa, assim. Tinha aniversário, eu não ia. De vez em quando a gente ia lá na casa da avó Celestina, que ela mora em Encantado. Eu levava meu livrinho junto. Eu ia lendo na viagem, eu chegava lá, estudava, fazia meus rascunhos até 9 horas da noite, assim. Meus tios passavam e diziam, nossa, esse cara aí tá, sabe? Carnaval, eu lembro, eu indo pra praia com meus tios, eu lá anotando meus livros, sabe, de preparação. Em 1 ano e meio eu já consegui lograr êxito. Mas eu acho assim que, parando pra pensar, sabe, e lembrando assim de todo esse tempo, eu acho que não é bacana. Sim, é interessante a gente fazer essa análise depois que passou, né? Eu acho que não é bacana, assim, tu te dedicar tanto, sabe? Porque, assim, eu tava num nível de pressão bem próprio, assim, bem intenso. Tanto que, assim, tem uma história que... eu não sei, eu posso continuar aqui? Pode, vamos lá. Que eu me empolgo, tá? Mas, assim, eu não sei se vocês têm... tem uma história... que quando eu fui fazer... o concurso de Minas Gerais com o Rio Grande do Sul, eles correram juntos, tá? Era assim... Num fim de semana era Rio Grande do Sul, no seguinte Minas Gerais. Então eles editavam junto, tudo foi andando bem pertinho. E eu naquela ideia, assim, quase, né, como é que a gente diz assim, eu tava numa obsessão, quase, né. Aí eu fui fazer a prova no Rio Grande do Sul. Primeira etapa, prova objetiva, Defensoria Pública. A prova, ela tinha 15 questões de português, 85 de matéria jurídica. E no português, eu achei que eu sempre fui bem em português, assim, eu achei que eu tava super preparado. Chegou na hora da prova, grego pra mim, sabe? Grego. E eu precisava acertar 9 das 15. Aquilo ali foi o meu desespero, porque nas 85 jurídicas, eu saí da prova sabendo que eu tinha passado. Sabendo mesmo, assim. O português me desestruturou total, sabe? E daí o que aconteceu? Semana seguinte, eu tinha Minas Gerais.
e não tinha saído o gabarito ainda para saber se eu tinha acertado as benditas 9 questões que eu precisava de português. Essa era a minha preocupação. E eu fui fazer a prova de Minas. Só que aquilo mexeu tanto comigo que eu tive um problema estomacal, assim, sabe? Indo para a prova de Minas. Então, assim, o voo todo, né? Eu me lembro até hoje, assim, que era um voo de Porto Alegre e Belo Horizonte. Eu passei o voo inteiro dentro da cabine do banheiro, assim. Que eu tava nesse estado de nervos, sabe? Eu até brinco que eu não precisava ter pagado aquela passagem. Porque o meu assento lá no avião ficou vazio, né? Não precisava ter falado isso, né? Essa parte eu não precisava. E daí, assim, sabe? O que eu quero dizer? Aí, felizmente, né? Eu passei nos 2, eu fiquei 1 ano no Defensor em Minas, depois tô no Rio Grande do Sul. O que eu quero dizer? Como eu tava muito focado naquilo, eu não tinha, assim, muito um plano B, sabe? Naquela ocasião. Se eu não passasse nos 2, eu não sabia muito o que fazer, porque aí eu ia ter que esperar mais quantos anos pro próximo concurso, né? E eu tava num ritmo tão frenético, assim, que eu tinha que passar ali, sabe? Eu não ia conseguir ficar mais 1 ano estudando daquele jeito. Eu sabia que não, né? Eu já tava começando a ficar meio pirado, né? Então, quando tu me pergunta, assim, sobre ritmo, frequência, sobre a gente abrir mão, eu abri mão de muita coisa, fui muito intenso, mas não aconselho a quem estiver nos ouvindo a fazer isso, sabe? Eu, nesse período depois que eu comecei a dar aula em cursinhos e preparando materiais, assim, eu comecei a orientar os alunos. Dediquem 8 horas por dia, sabe? Organizem a sua agenda em dias úteis, com revisão no fim de semana. Quando eu estiver perto da prova, dá um gás, um intensivo de 2, 3 meses, né? Mas não faz isso a longo prazo, sabe? Porque é tipo como se fosse, assim, uma cartada única. Se não der certo nesse ritmo, tu vai fazer o que depois? Pra mim deu, mas eu não sei o que eu faria se não desse, sabe? Claro, eu ia continuar estudando, mas daquele jeito não ia mais ser. E quanto à possibilidade de focar em mais de um concurso, que nem, por exemplo, focar para a Defensoria Pública, focar para a magistratura, claro, evidentemente, muitas vezes acaba não tendo, né, todos os concursos, mas o que você diria, ou você orientaria a ter um foco específico? Eu acho que é plenamente viável, sabe, Rogério? Eu conheço várias pessoas, porque como eu fiquei 5 anos dando aulas em cursinho, eu acabei acompanhando muitos que foram aprovados. Então eu sei de muita gente que queria concurso para promotoria, passou na defensoria e segue na defensoria. Passou em 2, 3 e assumiu aquele que quis. Eu acho que é possível, só que as pessoas precisam ter uma organização de estudos. Porque o que não dá para fazer é assim, ó. Eu estou estudando para concurso. Aí abriu o edital. Promotoria, Ministério Público Rio Grande do Sul. Aí eu me dedico para o edital da Promotoria Rio Grande do Sul. Não passei. Aí daqui a 3 meses abre defensoria. Aí eu vou para a defensoria. Aí começo a estudar o edital da defensoria. Não dá certo, sabe? Porque hoje em dia é tão concorrido. Tu tem que ter uma profundidade, de certa forma, sabe? Isso vai um pouco contra o que eu estava dizendo antes, mas essa profundidade é assim, tu não pode, por exemplo, tem matérias que só caem em defensoria, direitos humanos, né, por exemplo. Tu não pode estudar direitos humanos 1 semana, 2 semanas antes, tu tem que ter uma certa frequência. Direito ambiental, patrimônio público, são matérias mais de Ministério Público. Tu não pode estudar isso 1 semana, 2 semanas antes. Então, a minha sugestão, é possível conciliar? Sim. Mas forme nos teus estudos, forme a tua base, que são aquelas matérias que são comuns, frequentes para todos os concursos. Foque nessas. E depois, quando você perceber que tá para abrir o edital daquele concurso que tu tentaria, aí tu pega as matérias que são específicas e nesses 3 meses tu inclui elas na tua organização, sem deixar de estudar aquelas outras. Mas forme a base. Sabe? Tenha uma base consistente, porque ali você já consegue garantir 60% das questões. Você acabou de mencionar, então, que nos teus cursos, né, você tinha muitos alunos e dentre esses alunos você percebia que tinha muitos deles que ainda estavam, de certo modo, na dúvida entre seguir a carreira de concurso público e a advocacia? Sim. Muitos, por inúmeros fatores.
Teve alunos, por exemplo, que eu percebi que o pai era juiz e o pai pagava o cursinho para ele porque queria que ele fosse juiz, sabe? Eu tive parentes, por exemplo, que pagavam também curso para a pessoa poder estudar e, na verdade, não era aquilo. E tem muita gente, e isso eu falo assim, ó, com toda a certeza, assim, a transparência. Tem muita gente que quer seguir o ramo da advocacia, mas tem receio, ou às vezes é orientado pelos pais ou por alguém que passou no concurso que diz, vai lá e tenta. Vai lá e tenta, faz o concurso que tu vai ver que é bacana. E a pessoa quer advocacia. Quando veio a tua pergunta, Rogério, eu lembro de um aluno que eu tinha lá de São Paulo. Fazia concurso para Ministério Público e Defensoria. Não sei por quê, a título de que ele fazia o concurso, que ele estava se preparando. Porque ele não atingia as metas que a gente tinha, porque nós fazemos um pequeno acompanhamento, assim, e ele não atingia as metas. Ele não se dedicava na preparação, nos estudos, sabe? Dava para ver que aquilo ali para ele não era o chão dele, a área dele. Só que ele vinha, nas vezes que a gente conversava, com várias perguntas práticas para mim. Eu tô com uma situação assim, que envolve direito de família, o que tu acha? Não, vamos conversar sobre isso. E eu pensando que isso eram questões de concurso que ele estava querendo tirar dúvidas, né? Passado um tempo, hoje eu acompanho ele pelas redes sociais, eu percebo, ele se transformou num advogado em São Paulo muito bem conceituado, ele tem uma atuação muito forte em direito de família e ele se encontrou. Totalmente, assim. Dava para ver, ele estava tentando concurso, mas o que ele gostava era da prática da advocacia. E ele se achou depois. Então, tem muita gente assim. Tem muita gente que eu acho que pensa que a vida do concurso público é uma vida mais tranquila e acaba tentando essa via, mesmo sem ser aquilo que a pessoa mais gosta de fazer, que ela mais quer fazer. Entendi. Com relação à questão ali que tu referiu, que tu teve um período mais intenso, né, de estudo, como que tu faz a divisão, ou como tu fez, né, dentro dessas 8 horas que tu referiu, a divisão por matéria? Tu fez por horas ou tu fez por dias? Como que tu hoje orienta, né, os teus alunos a fazerem essa divisão de matérias para que lá na frente eles logrem êxito? Maravilha, maravilha. Eu fazia assim, ó. Eu separava 2 matérias por dia. Aí eu pegava no período da tarde, que era o período que eu tinha mais tempo. Então a pessoa vai ter que definir qual é o turno que ela tem um tempo maior de estudo, né? No meu período da tarde, eu deixava para as matérias mais pesadas, mais densas. Penal, constitucional, administrativo, sabe? Era ali que eu me dedicava a elas. Na parte da manhã, eu estudava aquelas mais curtas, assim, mais rápidas de estudar, né? Como execução penal, direito do consumidor, sabe? Essas matérias não tão pesadas assim. Aí, dentro destes 2 turnos, eu dividia em 3 a minha preparação. Ia pegar lá, consumidor de manhã, segunda-feira. Um terço da manhã, eu fazia leitura de doutrina. Eu gostava muito daqueles sinopses para concursos da Juspodium. E eu fazia leitura. Eu tinha metas. Eu lia 30 páginas numa manhã. Porque o livrinho é pequenininho, tem vários quadros, assim. Conseguia ler rapidinho, sabe? Um terço da manhã eu fazia isso. O outro terço, decoreba de lei. Lei seca, lei seca, lei seca, lei seca, lei seca, lei seca, assim. Olha, tinha vezes que eu lia 10 vezes o mesmo artigo, para decorar mesmo, sabe? E o terço faltante eu fazia questões. Aí pegava e fazia questões comentando aquelas que eu acertava, aquelas que eu errava, né? Aí errava uma questão que era uma súmula, jurisprudência, digamos. Aí eu tinha um caderninho que eu anotava. Eu errei a questão que referia a súmula 421 do STJ, porque eu assinalei como correto dizer que tal coisa. E não é. Era um caderninho que eu tinha, assim. Então eu separava, né? E daí à noite, como eu já estava mais cansado, eu costumava assistir alguma videoaula, algo assim mais de relaxamento, sabe? Sentava ali e ficava assistindo. Depois terminava o meu dia. Eu fazia mais ou menos nessa pegada. Uhum. Certo. Com relação a hoje ao teu trabalho da defensoria, né? Sabemos que a defensoria tem uma grande quantidade de processos
Então, existe uma massificação tanto no judiciário quanto na prestação, que também é um serviço público, mas dentro da defensoria. E como que tu aprendeu com o passar do tempo a lidar com essa quantidade de trabalho no sentido de manter a tua saúde mental? Eu acho que eu ainda não aprendi. Eu acho que ainda não cheguei nesse nível, assim, de autoconhecimento. Eu me frustro muito, assim, ainda, sabe? Por não conseguir absorver, dar conta com toda a atenção, né, que o assistido precisa. Eu ainda tenho isso e espero nunca perder, sabe? Eu me dedico a todos os casos, assim. Tento me dedicar. Antes de chegar aqui, hoje é um sábado, né? Eu tava fazendo questões, recursos ali pros assistidos, sabe? A massificação, ela é cada vez maior, assim, né? A gente vê que a quantidade de questões que a gente tem para resolver hoje, ela só está aumentando, né? Para a advocacia, para a defensoria, para o Ministério Público, para o Judiciário. Agravando isso, nós temos na defensoria um trabalho de resolução extrajudicial muito forte, que de uns tempos para cá a gente vem intensificando, sabe? Então a gente vem tentando resolver tudo que a gente consegue sem precisar levar para o judiciário. Porque a gente sabe que o judiciário está abarrotadíssimo de processos, né? E muitas vezes a gente acaba ficando frustrado, porque não consegue usar toda a dedicação, né? Às vezes não consegue descer as minúcias daquele caso, sabe? Às vezes a gente encontra dificuldades no público que a gente atende também, né? Por exemplo, eu estava com uma questão hoje de manhã aqui. Não vou, assim, né, trazer as questões da pessoa, mas era assim, houve o falecimento de uma pessoa, tá? Aí a cônjuge nos procurou, querendo regularizar o IPTU daquele imóvel que estava no nome do que faleceu. Só que atrás disso não é só o IPTU, tem um inventário. Aí a gente foi fazer um inventário, descobriu que era uma área verde, então tem a regularização do imóvel, para poder depois, eventualmente, fazer um inventário. Sabe? Então, parece que quanto mais tu vai cavando, mais tu vai percebendo que o buraco é maior, sabe? Então, assim, é difícil da gente lidar quando a gente está se dedicando integralmente a isso, né? Mas a gente tem que, eu acho que assim, elencar as ordens de prioridade, né? Saber lidar com uma impossibilidade de conclusão de todas as atividades, elencar as que são prioritárias e passar, então, a organizar o teu tempo como se fosse uma preparação para o concurso, sabe? Vai colocando aquelas que são antes na prioridade e, na medida que tu vai tendo um tempinho, vai vencendo aquelas que estão ficando para trás, né? E sempre tentando lidar com isso, né? Sempre tentando ir para casa e sabendo que tu fez o melhor, sabendo que o que estava ao teu alcance tu alcançou, tu te dedicou e sabendo que nunca vai terminar, né? Pode falar. Como que tu faz a questão, tu estava referindo inclusive sobre isso, a questão de ir para casa, saber que tu fez o teu melhor, né? Mas muitas vezes, né, a gente depende, na verdade muitas vezes não, a gente depende do julgamento de uma terceira pessoa, que é a pessoa do juiz. E às vezes a pessoa à parte, né, o assistido, ou por exemplo no nosso caso, o nosso cliente, ele cria certa expectativa sobre o caso. Por mais que tu esclareça para ele, olha, existe um risco, não, o trabalho do advogado é esse, né, a gente não tem o poder de decidir, não é dessa maneira, mas vamos fazer o melhor trabalho ali. Mas muitas vezes pode ser que o resultado não agrade esse assistido ou esse cliente e ele se frustra. E essa frustração ela é deixada sobre esse profissional, que ou é o defensor ou é o advogado. E essa é uma das questões assim que é bem debatida dentro do meio da advocacia, por exemplo, principalmente dentro dos mentorandos que a gente atende, de como lidar com essa frustração. Porque como eu vou sair com aquela situação de talvez aquele cliente não estar feliz comigo, não estar feliz com o meu trabalho, mas não prejudicar isso dentro da minha atuação profissional. Isso acontece muito, sabe? Na defensoria também acontece, principalmente porque o nosso público, muitas vezes, ele não tem uma inclusão digital. E hoje os processos são muito eletrônicos. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes ele não acompanha o processamento.
Ele só tem o resultado final lá. E ele acaba se frustrando porque o que ele sabe do processo é uma audiência que ele participou e o tempo que ele está aguardando, né? E depois chega essa resposta, e a resposta muitas vezes não é conforme ele, né, almejava. O que eu venho percebendo, assim? Na medida em que o assistido entende todo o andamento do processo, como que se chegou numa conclusão, numa construção de uma decisão, eu percebo que o assistido e o cliente para advocacia, ele consegue entender melhor, sabe? É nítido, como eu faço bastante júri, eu consigo perceber, é nítido quando a pessoa, o assistido, vê o que está sendo feito, trabalhado, construído na decisão dele, ele costuma ficar mais grato, mesmo que a resposta não seja favorável. São diversos júris que eu acabei fazendo, houve uma condenação, houve uma aplicação de pena, e ao final do júri, o assistido vir me abraçar, os familiares vir me abraçar, agradecendo pelo trabalho, pelo que foi feito, e de certa forma conformados com a decisão. Porque eles, nesse momento do júri, eles acompanham todo o desenrolar das atividades. Então, o que eu venho fazendo de uns tempos para cá? A Defensoria hoje ela consegue, pelo nosso portal de atendimento, enviar mensagem SMS. Então, sempre que eu posso, na medida do possível, eu vou atualizando a pessoa. Eu vou deixando ela sempre ciente do que está sendo feito. Sabe? Eu tenho, e isso acaba sendo um problema para mim, mas que eu vejo que facilita, eu tenho meu celular, meu telefone praticamente franqueado entre os assistidos. Eles mandam mensagem, ligam, querem saber em que pé está o processo, e eu vou dando esse retorno para muitos deles. Isso faz com que eles compreendam melhor, porque eu explico para eles assim, por mais que a gente faça uma petição inicial brilhante, por mais que a gente consiga fazer algo realmente que a gente acredita, a decisão final não está ao nosso alcance. Não somos nós que vamos decidir. É uma terceira pessoa, como você bem disseste, né? É um juiz que vai julgar, são desembargadores que vão analisar o recurso. Isso não está no nosso controle. Fica mais fácil. Eu, com relação a isso, eu já estou lidando muito melhor, assim, sabe? Eu posso ficar frustrado por não conseguir atender com toda a atenção que eu gostaria a tudo. Mas a decisão final eu já consigo compreender. Pode muitas vezes não ser como eu também estou almejando, mas isso não está no meu controle. E dentre os casos que tu até hoje atuou, teve algum caso específico assim que mais atenção te chamou? Teve. Tem um caso assim, quando eu fui defensor em Soledade, na região do Planalto, aqui do Rio Grande do Sul. Fiquei 3 anos lá. E teve um júri que eu fiz que me chamou muito a atenção. Assim, era uma pessoa que ela vinha sendo violentada sexualmente, sabe? Durante alguns anos, assim. E essa pessoa, ela tinha alguma deficiência, assim, mental. E chegou um dia que ela resolveu revidar, sabe? E ela acabou revidando e matando essa outra pessoa, né? O abusador, vamos dizer assim. E ela foi levada a julgamento. Então, só que aí no final das contas, assim, as coisas acabaram se saindo bem, sabe? Não tão bem como eu imaginava, mas ok. E só que isso me marcou muito, assim, porque eu estava meio que no começo da minha carreira de defensor aqui no Rio Grande do Sul. E esse é um daqueles casos, assim, que a gente não tolera, sabe? Eu não aceitaria essa injustiça, assim. Né? Eu tentei tudo que estava ao meu alcance fazer para poder defender essa pessoa, né? Porque eu não aceitava ela ser condenada por um homicídio, sabe? Ou pelo menos assim nas condições em que estavam postas naquele momento, né? Uhum. Então isso me marcou muito, assim. No final das contas deu tudo certo, mas até hoje eu lembro desse julgado, sabe? Se as coisas não terminassem bem ali, eu acho que eu realmente ficaria bem chateado com essa situação, né? E como funciona os subsídios, muitas vezes, de provas, que muitas vezes o assistido está preso? Existe uma comunicação muito direta com os familiares acabam passando todo esse auxílio para você? Hoje em dia melhorou bastante, sabe, Rogério? Porque como hoje está tudo mais digital,
a gente acaba conseguindo WhatsApp, telefone, até a própria mensagem SMS do nosso portal permite resposta. Então, assim, é claro que tem casos que a gente não consegue mesmo, sabe? Às vezes o cara tá preso, a gente não encontra nenhum familiar dele e é difícil para a Defensoria Pública fazer, né, todo esse meio de campo. Mas hoje em dia, assim, vem melhorando muito esse contato. A gente manda mensagem no WhatsApp, mais cedo ou mais tarde alguém visualiza, alguém responde e a gente consegue provas, testemunhas, documentos, né? Isso acaba acontecendo de uma forma muito melhor. Pós-pandemia, né? Eu vejo que isso mudou e melhorou bastante. Antes era tudo muito assim, papel, né? Era ir atrás da pessoa. A gente mandava carta, imagine. A gente mandava carta. Parece que faz 30 anos que isso acontecia, né? Era antes da pandemia. A gente mandava carta pro familiar convidando que ele comparecesse na Defensoria Pública. E hoje não. Hoje é o WhatsApp. Eles tiram fotos, mandam fotografia para nós e a gente coloca no processo e consegue fazer uma defesa melhor hoje. Hoje a gente fala bastante, tem sido pauta, inclusive aqui na nossa mesa, o fato de os profissionais da área jurídica estarem muito despreparados, né? Os jovens estudantes atualmente. Isso se dá por uma forma, talvez, de estudo ou até mesmo pela facilidade de informações. Mas, contextualizando essa situação, eu queria te questionar no seguinte sentido. Hoje tu deve ter estagiários lá na defensoria, assim como, por exemplo, tu acompanha o trabalho de outros profissionais. E às vezes a gente percebe a falta de um olhar de responsabilidade sobre o caso daquela pessoa. É só mais um processo, mas na verdade é mais uma vida, né? E eu gostaria que tu falasse a respeito disso numa questão de talvez esses estudantes que estão estagiando ou talvez esse profissional que inclusive já possa estar formado, ele passe a olhar para um processo não só como um número, né? Mas também observando que é uma pessoa que está ali. Sim, sim. E isso acho que piorou, né? Até com a digitalização do processo, porque antes a gente dizia, é só um processo que está ali, né? Hoje é só uma página que está ali. Nem o processo físico tu vê mais. Então, muitas vezes a gente tem que chamar a atenção mesmo e mostrar para a pessoa, né? De que aquilo ali vai refletir na vida de alguém, principalmente o nosso assistido. O nosso assistido, ele geralmente não tem nada, né? Ele precisa daquilo para sobreviver. Um processo vai repercutir na vida dele, pode ser a ruína dele total, completa. Então, a gente faz esse contato e eu sempre busco, assim, na medida do possível, trazer os estagiários para os atendimentos. Acompanhar a pessoa, o contato com aquela pessoa, sabe? Nós, na Defensoria, muitas vezes a gente faz mutirões de atendimento, né? Que a gente leva a Defensoria até o local onde a pessoa mora. Porque pega bairros carentes aqui, de Novo Hamburgo, cidades grandes, cidades metropolitanas, as pessoas não conseguem se deslocar de um bairro carente, de uma ocupação, para ir até o centro, para contratar a Defensoria Pública, né? Então a gente pega nós temos um ônibus e vamos até lá, nessas regiões mais carentes. E eu tento trazer os estudantes, os estagiários, sempre na medida do possível, para acompanhar esses mutirões. Porque aí eles vão se dar conta, né, de que ali tem uma pessoa, eles vão se familiarizar com os problemas, eles vão perceber a dimensão e a importância daquilo que as pessoas fazem. Porque eu acho que tem isso, né, muito. A pessoa ela acaba tendo menor responsabilidade quando ela não se dá conta que aquilo que ela está fazendo é importante, né? Hoje a gente tem tantas metas para cumprir, né? Todos temos. A advocacia privada tem que gerir. A gente estava falando um pouco sobre isso um pouquinho antes de começar aqui o podcast. Tem que empreender. A defensoria tem corregedoria. O judiciário tem o CNJ. Tudo tu tem metas, tu tem que apresentar resultado. E chega um ponto que a cobrança é tão forte que a gente passa a ver aquilo como mais um resultado que precisa ser apresentado do que uma vida que está ali, né? Então a gente precisa de vez em quando parar tudo, se deparar com essa situação novamente, ter o contato com a vida humana, sabe? E trazer de volta aquilo que é a essência do nosso trabalho, que é o ser humano, né? Muito antes de ter uma meta cumprida,
a gente tem que ter uma vida atendida, né? A gente tem que mostrar para que a gente está ali. E eu sempre digo, isso se aplica para todos, para a advocacia, para o Ministério Público. A partir do momento em que a gente não consiga mais entregar para a vida humana o nosso trabalho, esse resultado na vida prática dela, nós não somos mais essenciais, né? Os números, eles se autoalimentam por si. Eles só são importantes para as metas, né? O que vai fazer a diferença mesmo é a mudança na vida da pessoa. Até mesmo porque com a inteligência artificial, né? Se a gente tirar toda essa humanização, realmente, é o que se fala, né? Realmente vai se precisar do advogado? Porque se a gente não tiver esse olhar humano para o nosso cliente, não estar colocando ali muito mais do que apenas um copia e cola ou algo que a gente faz sem a mínima observância, por que a gente precisaria de um advogado ou de um outro profissional, né? Então, essa conscientização, ela precisa ocorrer para as pessoas entenderem que, por mais que a inteligência artificial seja feita até por um humano, a gente é totalmente, ainda muito, e será sempre necessário, né? Porque um humano consegue compreender muito melhor o outro humano do que uma inteligência artificial, né? E principalmente também, né, da questão dos estudos, né? Uhum. Porque hoje uma das maiores dificuldades, até que nós estávamos conversando antes, é realmente os estudantes de direito terem um conhecimento jurídico doutrinário a respeito do tema. Então, a partir do momento que nós somente utilizarmos uma inteligência artificial, nós não vamos estar criando algo próprio, né? E o direito a gente precisa criar, a gente precisa fundamentar tese, a gente precisa, muitas vezes, encontrar uma solução para o caso específico, convencendo o juiz através dos nossos argumentos, através da tese que a gente cria. E o que eu percebo muito hoje nos estudantes de direito, principalmente pós-pandemia, tá? É um estudo muito artificial. Um estudo em que aquele estudante de direito está apenas vendo um vídeo ou seguindo alguém no Instagram sem ler uma doutrina ou apenas ficando com uma determinada apostila. Então, isso realmente eu vejo que é alguma situação que precisa ser tratada no curso do direito, porque senão realmente nós vamos ter um sério problema daqui a uns 5, 10 anos. Exatamente, Rogério, e tem uma questão, né? A sociedade está evoluindo muito rápida ultimamente. A legislação não consegue acompanhar essa evolução, né? Porque assim, com a globalização, com a mistura de várias culturas, a gente vê essa mudança rapidíssima que a legislação não consegue acompanhar. Então, se nós que estamos do lado da advocacia, né? Eu posso me incluir aqui como defensor nessa área mais pública, se a gente não tem essa visão de saber, né, trazer a norma para a realidade, o computador, a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer. Se não tiver, por exemplo, aquela base doutrinária de direito constitucional, como é que vai fundamentar determinada tese? Então, realmente, é um problema assim, que eu percebo e às vezes a gente faz assim, alguma entrevista e a gente pergunta para o entrevistado, para fazer, enfim, parte da equipe, qual a doutrina que leu de direito constitucional. Já ouviu falar de Fred Dier Jr., um processo civil? Ou seja, as pessoas acabam não lendo e muitas vezes se contentando com respostas lá do site GPT agora, né? Então, é complicado. E agora se a gente perguntar para eles se eles conhecem o Jus Brasil, todos vão dizer né? Aquela pesquisa rápida. Com certeza, né? Com relação à defensoria, qual foi a maior dificuldade que tu enfrentou ao escolher a carreira como defensor público? A dificuldade, assim, tu pergunta no sentido prático? Num aspecto mais geral, assim, mas assim, que tu realmente vê assim, bom, quem escolher essa profissão tem que estar ciente disso. Ah, tá, entendi. Entendi. Um daqueles assuntos que a gente falou, sabe? A pessoa tem que estar ciente de que o volume de trabalho é muito grande. A pessoa precisa, assim, ela já saber que ela não vai entrar numa carreira que ela vai chegar sexta-feira, 18 horas, ela vai desligar o computador com tudo em dia zerado. Isso não vai acontecer comigo, não acontece, já faz 5 anos, eu sou defensor aqui no Rio Grande do Sul há 6, né? Não tem como, sabe? Outra dificuldade, a pessoa que vai entrar na defensoria, ela tem que gostar. E claro, ela pode não gostar agora, ela pode gostar depois, né? Durante a carreira, né? Mas ela tem que gostar do atendimento humano. Ela tem que gostar de estar perto da pessoa,
né? Eu gosto. Assim, até minha esposa vem e fala assim, tu sai abraçando todo mundo, tu sai na rua, tu cumprimenta, sabe? Tu quer parar e conversar, né? Mas vou fazer apenas um link. Isso aplica-se diretamente também para a advocacia, tá? Porque o advogado que tem um escritório e não tem esse contato com as pessoas, infelizmente também é um advogado que não vai prosperar. Eu sempre digo para todos que trabalham aqui, o nosso melhor amigo é o nosso cliente. Porque o cliente precisa vir ao escritório e se sentir bem. Eu digo para todos que quando chegar um cliente, a gente precisa estender um tapete vermelho para o cliente entrar no escritório. E essa humanização, ela é tanto para a defensoria como também na advocacia privada. E por isso que nós vamos se destacar, você como defensor público e nós como advogados, porque nós estamos humanizando, colocando aquele caso do cliente à frente de qualquer coisa. Porque seja, independentemente da área, tu está lidando com um problema. Pega, por exemplo, a área trabalhista, que a gente tem uma atuação intensa, ou previdenciário, ou até mesmo direito de família, que é mais atuação da DAI. Direito do trabalho, muitas vezes a pessoa é despedido sem receber R$1, aí tu imagina. Ele vem com a renda, não recebeu parcelas rescisórias. Então, se nós não se preocupar com aquele caso, imagina. Então, realmente, essa humanização. E tu pode ter certeza que os advogados prósperos, em primeiro lugar, eles pensam igual nós aqui. Exatamente, Rogério. E Dai, e sabe que é natural que as pessoas nos procurem quando a gente passa a ter esse atendimento humanizado. Eu falo assim, na defensoria nós não prospectamos, né, assistidos. Claro que nós temos as nossas atuações de mutirão, nós divulgamos nas redes sociais nossos êxitos, nossos trabalhos. Isso faz parte da profissão. Mas eu gosto muito, né, como eu estava falando para vocês, de ter esse contato. Então eu vejo assim, tem vezes que o assistido ele vem na defensoria dizendo que ele quer ser atendido por mim. Aconteceu esses dias, eu só fiz um júri aqui em Novo Hamburgo, mas eu não estou classificado em Novo Hamburgo, né? Eu recebi uma mensagem de um assistido dizendo que ele acabou sendo condenado, mas que ele queria ser atendido por mim na execução da pena. Né? Agora, recentemente, por um dia de trabalho que nós tivemos juntos. Então, é natural que quando tu demonstra essa humanização, nem que seja para ouvir a pessoa, nem que seja para acolher, para tentar achar uma solução fora daquele padrão que ela vai encontrar em qualquer lugar por ali, que ela pode ir em qualquer escritório, qualquer unidade da defensoria. Agora, no momento em que tu ouve a pessoa e dentro da realidade dela, tu tenta encontrar uma solução adequada para a realidade dela, aquilo que o computador nunca vai conseguir fazer, essa pessoa naturalmente ela vai te procurar. Ela vai sentir confiança em ti, no teu trabalho, porque ela vai perceber que tu conseguiu trazer o caso dela, né, para dentro de uma solução jurídica, de uma norma de aplicação. Né? Então eu digo assim, isso vai acontecer naturalmente. Naturalmente. Quanto mais humano você for, né, mais as pessoas vão te procurar. Perfeito. Lá no início da tua fala, da nossa conversa, na verdade, tu referiu a respeito de que a defensoria teria os princípios que tu possui, né? E eu gostaria de saber quais os princípios e valores que ou você adquiriu ou fortaleceu nesse período de defensoria e que tu entende como relevantes, inclusive, para um desenvolvimento pessoal. Eu acho que, assim, antes de tudo, a valorização dos direitos humanos, sabe? O tratamento com dignidade, assim. Isso eu vejo que é o basilar da defensoria, sabe? Um tratamento com dignidade, de enfrentamento ao preconceito, ao racismo, ou, enfim, todas as formas de preconceito, não vou nem enumerar aqui, né? Mas o acolhimento, sabe? Estes acho que são os princípios que estão com a defensoria. E é bacana ver, porque assim, tu vai entrando na carreira, tu vai fazendo cursos, né, que a defensoria promove, tu vai conversando com um colega e parece assim que tu vai, mesmo para as pessoas, por isso que eu achei bacana a tua pergunta, mesmo as pessoas que no início não tenham tanta identidade com essa pauta, vamos dizer assim, com o passar do tempo meio que tu vai te direcionando naturalmente, né? Por isso que às vezes assim a pessoa pensa, eu quero fazer concurso para promotor e vai para a área do judiciário. No judiciário também tu tem os princípios de atuação, né? Aquela questão da equidade, o tratamento isonômico,
eu acho que tu vai também te direcionando para isso, né? Mesmo que inicialmente, e talvez tenha contigo isso, mas tu não tenha percebido. Tu já venha perceber somente depois, né? Então, esses princípios acho que de humanização mesmo, assim, esse lado da pessoa, né? Eu acho que foi assim, esse ponto mais de maior identidade. Não, eu queria dizer para as pessoas assim, quem hoje tem dúvidas, como eu vou falar mais da minha área, assim, né? Quem hoje tem dúvidas, né, se gostaria de prestar concurso público, se gostaria de arriscar, tentar a defensoria, eu aconselho, sabe, que a pessoa se dedique. Tente fazer, né? Mas como a gente estava falando, assim, você vai chegar num ponto em que vai ter que tomar alguma decisão, mais cedo ou mais tarde. Você não vai conseguir ficar, assim, na advocacia, mais ou menos, e no concurso público, mais ou menos. Mas, assim, pelo menos, se você tem essa dúvida, né? Se você tem essa possibilidade de tentar a carreira pública, que tente, né? Que vá, que se jogue, que tente mesmo, sabe? Busque essa área. E com o passar do tempo, vá sentindo se é uma área que você tem afinidade, né? E, assim, tentem conhecer o trabalho da Defensoria Pública, tentem estudar, saber o que a gente faz, as formas de atuação. Ainda hoje a gente vê, né? Muitas pessoas pensam que a gente só atua na área criminal, faz júri, defende pessoas aí que estão sendo acusadas de delitos. E a gente hoje conseguiu conversar aqui sobre vários outros pontos, né? Direito consumidor, direito de família, sabe? Dá para achar a sua área dentro da Defensoria Pública também. Então, acho que é esse, assim, o ponto que eu queria também passar, sabe? Busquem se orientar, saber o que a Defensoria faz. E se vocês entenderem que pode ser uma área bacana, tentem. Se dediquem, sabe? Usem um tempo da vida de vocês para isso. Eu não estava assim, quando eu comecei a estudar, não estava fechado. Eu achei que eu estava fechado, né, com uma área. E depois a gente percebe, a gente vai mudando. Se deem essa oportunidade de tentar e de, quem sabe, se encontrar. É bacana, eu posso dizer que eu estou bem realizado na minha área. Bom, então a gente agradece a tua participação. Eu acho que foi muito importante, um assunto muito bacana, descontraído, mas que passou um conteúdo de valor para aquelas pessoas que estão pensando em fazer concurso, que estão estudando para concurso público, ou até mesmo para aqueles que ainda não se decidiram se querem concurso público ou se querem a advocacia privada. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada, doutora Rafael, que tu possa continuar ajudando aí muitos assistidos com a tua forma humana de olhar os processos, né? Tu trouxe um conteúdo muito rico, repleto de humildade, cheio de princípios e valores, e acredito que tu vai auxiliar muitas outras pessoas que estão nos escutando, tanto estudantes ou não, porque a gente falou de muitas coisas importantes para a vida. Muito obrigada pela tua participação. Na verdade, quem agradece sou eu. Eu que fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade de a gente estar conversando. Quero parabenizar vocês pela iniciativa. Acho que esse projeto é muito bacana, porque se ele já existisse lá na época que eu estava estudando, quem sabe não teria me auxiliado em muito, né, naquela ocasião. Então, parabéns aqui a vocês, Dai e Rogério, pela iniciativa. E estou sempre à disposição, sempre que quiserem. Nosso livro, tá? Que foi o que a gente bacana. escreveu agora. Que bacana. E estão saindo outros aí do forno com outros temas, mas enfim, né? Foi o primeiro, então é mais especial, né? É mais especial. O primeiro, né? A gente nunca esquece. E que venham outros por aí, né? Estamos desenvolvendo um também, já um outro. É mesmo? Direito imobiliário. Na verdade, investimentos imobiliários, né? Que a gente também está com uma série de investimentos imobiliários. Daí é mais voltado a essa questão. Que bacana, hein? Quando ficar pronto, me avisem que eu vou querer comprar um. Vou mesmo assim, porque sai, né? Pode deixar já vamos lembrar. Muito tá? Não, investimentos na área imobiliária eu também me interessa. Olha aí. Que legal, obrigado, muito obrigado pelo livro. Já vou começar a ler hoje ainda. Muito bom.